Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 13 de outubro, sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Estamos aí quase terminando a nossa semana e sexta-feira é um dia de oração, de intercessão, um dia de jejum. Então, que este dia seja um dia dedicado ao Senhor com as nossas intenções e a nossa oração. E de modo particular, eu quero vos conviar nessa sexta-feira todos os nossos pequenos sacrifícios pela guerra que está acontecendo em Israel. Peçamos a graça ao Senhor, da paz para o povo. Ofereçamos os nossos sacrifícios, a nossa oração, para que cesse. Já há mais de um ano que estamos aí entre a guerra, da Rússia contra a Ucrânia, e agora mais uma guerra que começa. Então, peçamos de fato neste dia, que é um dia de oração e intercessão. Às vezes você nem sabe o que interceder na sexta-feira, então olhe para o mundo, é o mundo que sofre, mas também intercedamos pelo nosso Brasil. Vivemos outras formas de guerra no meio de nós. Então, que seja um dia consagrado ao Senhor para confiarmos ao Senhor através das nossas pequenas renúncias, dos nossos pequenos sacrifícios, dos jejuns que a igreja nos convida a viver nessa sexta-feira, lembrando que esse dia foi o dia do sacrifício da cruz do Senhor por cada um de nós. Então, lembremos que Ele deu a sua vida e que Ele morreu por cada um de nós e somos convidados nesse dia a voltarmos também o nosso coração ao coração de Deus. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro de Joel. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes. Chorai, ministros do altar. Vinde, passai a noite, vestidos de saco, ministros do meu Deus. Porque foram afastadas da casa de vosso Deus a oblação e a libação. Ordenai um jejum, convocai uma assembleia. Reuni anciãos todos os habitantes da terra na casa do Senhor vosso Deus, e aclamai ao Senhor. Ai, que dia! Sim, está próximo o dia do Senhor. Ele chega como uma devastação vinda de Shaddai. Tocai a trombeta em Sião, daí alarme em minha montanha santa. Tremam todos os habitantes da terra, porque está chegando o dia do Senhor. Sim, está próximo. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de obscuridade. Como a aurora, espalha-se sobre as montanhas um povo numeroso e poderoso. Não existiu jamais outro como ele, e nem tornará a existir depois dele de geração em geração. Creio que a leitura de hoje nos faz meditar sobre o que nós estamos vivendo. Eu comecei pedindo essa oração, essa intercessão pela guerra ali em Israel. Então, acho que a leitura de hoje nos faz entender um pouco esse grito do povo que sofre e que devemos, de fato, convocar no meio de nós esse jejum, essa oração por todos os habitantes desta terra, destes países, esses dois países que estão em guerra. Peçamos, de fato, a graça ao Senhor da verdadeira paz no coração, dos acordos que desde o início da Bíblia, vem lutando para viver um grande acordo de paz. E a cada vez que é uma tentativa, é um recomeço de um novo confronto, de uma nova guerra. Então, que de fato neste dia, que fala a leitura, um dia de treva e de escuridão, um dia de nuvem e obscuridade. Vai fazer uma semana que começou a guerra. Então, peçamos ao Senhor, entre as trevas e a escuridão e a obscuridade, que a luz do próprio Deus venha resplandecer no meio deste povo. O salmo de hoje é o Salmo 9. Eu te celebro, Senhor, de todo o coração. Proclamo todas as tuas maravilhas. Eu me alegro e exulto em ti. E toco ao teu nome, ó Altíssimo. Ameaçastes as nações, destruístes o ímpio, para todo o sempre apagastes o seu nome. Os povos caíram na cova que fizeram. No laço que ocultaram, prenderam o pé. Eis que o Senhor sentou-se para sempre. Para o julgamento firmou seu trono. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Então o salmista já começa dizendo: Senhor, te celebro de todo o coração e proclamo as suas maravilhas. Então o convite de hoje a cada um de nós é proclamar as maravilhas do Senhor e a celebrar com todo o nosso coração a bondade de Deus e a sua proteção. Falávamos no início da Alex dos países que estão em guerra e graças a Deus o nosso Brasil, nós vivemos uma grande proteção. Como eu disse, vivemos outros tipos de guerra,
mas ainda não são as guerras, os confrontos, ali a luta política e as mortes, mas de fato nós devemos celebrar as maravilhas do Senhor que tem protegido o nosso país e que tem nos dado a graça de, apesar das guerras que nós vivemos, de outras ordens, né, o Senhor tem nos dado sempre essa graça de um coração intercessor. Poderíamos perder muito mais pessoas, né, esse tempo agora, já há 2 anos que vemos rezando pelo mundo, e o salmista de hoje vai dizer, nós devemos lembrar das maravilhas do Senhor, devemos proclamar, devemos nos alegrar e exultar, porque nós tocamos na bondade do Senhor. E ele vai dizer, né? Ameaçastes as nações, destruíste o ímpio, para todo sempre apagaste o seu nome. Os povos caíram na cova que fizeram, no laço que ocultaram e prenderam o pé. Então, muitas vezes nós caímos no próprio buraco, na própria dificuldade, na própria situações que nós mesmos provocamos. E o salmista hoje vai relembrar que o próprio povo tem procurado a sua própria ruína. E hoje somos convidados a pedir ao Senhor a graça de que a bondade do Senhor sobre nós prevaleça. E ele termina, né? Ele julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Então, peçamos essa graça nesse dia para cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Jesus estava expulsando um demônio. Alguns dentre eles, porém, disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios? Outros, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre a outra. Ora, até mesmo Satanás, se estivesse dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Assim, eles mesmos serão os vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando o homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Quem não está a meu favor está contra mim, e que não ajunta comigo dispersa. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos procurando repouso. Mas não encontrando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Hoje também a Igreja nos traz, na leitura patrística, a primeira exortação de São Vicente de Lérins, presbítero, cujo tema é o desenvolvimento do dogma na religião cristã. Não haverá desenvolvimento algum da religião na Igreja de Cristo. Há certamente e enorme, pois que o homem será tão invejoso com tanta aversão a Deus que se esforce por impedi-lo. Todavia, deverá ser um verdadeiro progresso da fé e não uma alteração. Com efeito, ao progresso pertence o crescimento de uma coisa em si mesmo. A alteração, ao contrário, a mudança de uma coisa em outra. É, portanto, necessário que, pelo passar das idades e dos séculos, cresçam e progridam tanto em cada um como em todos, no indivíduo como na Igreja inteira, a compreensão, a ciência e a sabedoria. Porém, apenas no próprio gênero, a saber, no mesmo dogma, o mesmo sentido e a mesma significação. Então, neste dia em que há tantas guerras, e até na nossa igreja, né, existe guerra no meio de nós, e o título vai dizer, né, o desenvolvimento do dogma na religião cristã. Pensamos nesse dia o dom da compreensão da sabedoria, mas também o dom de compreender os mistérios de Deus, o mistério da nossa igreja, que passa por meio de homens e mulheres inspirados
né, na sabedoria de Deus para conduzir a nossa igreja, conduzir o seu povo. Então, nessa sexta-feira, pensamos um dia, né, de oração e intercessão, como eu dizia no início da nossa Lexia Divina, um dia em que ofereçamos por todo mundo que sofre, mas também por cada um de nós. Tenhamos uma bela sexta-feira e que Deus nos abençoe.